Olá, gente, bom dia. Vocês vão ver essa videoaula dia 14, né? Alguma coisa assim. Eu ainda não peguei as provas de vocês, mas aqui eu estou gravando dia 9. Eu ainda não peguei as provas de vocês. Não peguei o livro também ainda do quarto bimestre, só estou com a versão online, então a gente vai adaptar um pouquinho a primeira aula, pelo menos para essa versão, até eu ir na escola e pegar o novo, pegar as provas também. Aí eu vou fazer tudo de uma vez só. Então não sei quando que isso vai acontecer. Então fica aí nas mãos de Deus quando vai ser, tá? Mas o primeiro conteúdo vai ser usinas de geração de energia 1. Tem pouquinha coisa, tem só 2 slides, tá? Para copiar. E vamos para o livro. Deixa eu ver se já está aumentado. Já. Essa versão aqui do livro é até bonitinha, né? Porque vem colorido e tudo mais. Aí dá para eu ver as cores com vocês, que eu geralmente não vejo. Tenta não olhar as respostas que aparecem aqui, tá? Tenta fazer as respostas junto comigo. Você já pensou que, ao mesmo tempo que você vive numa cidade muito iluminada e com fácil acesso à distribuição de energia elétrica, existem pessoas que vivem em cidades em que a luz acaba assim que o sol se põe, deixando a cidade em plena escuridão? Atualmente, somos dependentes do uso de energia elétrica e muitas vezes exageramos no uso desse recurso. Observe na capa da unidade e responda. 1. O que você pode fazer para reduzir o consumo de energia elétrica na sua casa? É só você falar medidas que poupam energia. Banhos mais curtos, é, desligar as lâmpadas quando sair dos cômodos, o que mais? Desligar os aparelhos na tomada e por aí vai. 2. Em casa e na escola, quais mudanças de hábitos podem ser feitas para a diminuição desse consumo? Aqui nós estamos falando na escola e em casa. Você pode abrir as janelas para não precisar ligar a luz da lâmpada, para ventilar melhor o quarto ou o cômodo para não precisar ligar o ventilador e por aí vai. 3. Você sabe calcular a energia elétrica consumida pelos equipamentos que você utiliza na sua casa? Você sabe sim, porque eu não passei o bimestre inteiro do bimestre passado inteiro te ensinando a fazer aquelas contas enormes sobre geladeira, sobre lâmpada, televisão ligada por tantas horas e P igual a E sobre T, e você sabe sim. Não vem falar aqui que provavelmente não, porque você sabe sim. Vamos lá. Agora sim entrando nas usinas de geração de energia elétrica. Já sabemos que a energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas pela sociedade, tanto para iluminação quanto para aquecimento e resfriamento, o funcionamento dos dispositivos eletrônicos, entre outras funcionalidades. Essa energia é gerada das usinas que provém de diferentes fontes. Ponto 10. Você conhece os tipos de usinas de geração de energia? Tem que conhecer sim, porque também já foi passado aqui. São hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, solares, nuclear, o que mais? Maremotriz também que tem das águas, tem de... esqueci o terceiro. O terceiro não, o outro exemplo que eu ia dar. Enfim, mas já dei vários exemplos, pode escolher qualquer um desses e botar. Qual tipo de usina é mais utilizado no Brasil? Usina hidrelétrica, essa aqui, tá? Assim que se escreve, hidrelétrica. Em sua opinião, as usinas de geração de energia elétrica causam impactos ao meio ambiente? Então, depende do tipo de usina que você está falando. Vou dar o exemplo da usina hidrelétrica aqui, tá? A usina hidrelétrica, por exemplo, ela causa um impacto muito grande de inundação de áreas, porque para você ter a construção de uma usina hidrelétrica, você precisa de uma grande reserva de água. E essa grande reserva de água ela tem que ficar em algum lugar. E esse lugar que ela fica, ela inunda toda a área ao redor e mata todas as espécies de vida que estavam ali, seja plantas, seja animais, troca o ciclo de vida dos animais aquáticos também, e por aí vai. Mas isso é só da usina hidrelétrica, tá? Existem de outros tipos também. Por exemplo, a termoelétrica polui o ar, se você quiser uma resposta mais curta. As fontes de energia que alimentam as usinas podem ser renováveis ou não. No Brasil, a usina hidrelétrica faz uso de uma fonte renovável, a água, e é a principal formação de energia elétrica. Usinas hidrelétricas agora. Essa aqui é a usina de Itaipu. 1. 1. Em sua perspectiva, para a instalação desse tipo de usina é preciso que haja condições de clima e hidrografia favoráveis? Sim, precisa, porque usa água. Por quê? Precisa principalmente de um rio perto, tá? E esse rio vai depender fortemente do clima pelos seus períodos de cheia e de seca, principalmente influenciados pela chuva e pelo regime de chuvas no caso, tá?
Porque se tiver muita chuva, o rio vai ter uma cheia, vai ter mais energia. Se tiver pouca chuva, o rio vai ter uma baixa, vai ter menos energia. Esse é o intuito da questão. Ainda, um dos pré-requisitos para a construção de uma usina hidrelétrica é a existência de rios que apresentem grande volume de água e desníveis, saltos. O volume de água deve continuar o mesmo em épocas do ano para não houver chuva quando não houver chuva na região. Ao redor do rio são construídas barragens a fim de represar a água. Para isso, é preciso utilizar desníveis naturais dessas paisagens que provocam quedas d'água. A água mantida nesse reservatório se move por meio de grandes tubulações até chegar às turbinas. Vou botar por aqui, ó. A água entra por aqui, aí vem por aqui, até chegar nas turbinas. Esse movimento ocorre de forma tão rápida que consegue manter as hélices da turbina em movimento constante. Então, a turbina fica assim, movimento constante. As turbinas estão acopladas em geradores elétricos, que são acionados pelo movimento. O gerador elétrico está aqui. Esse gerador elétrico que vai ser acionado conforme o movimento das turbinas. Aqui começa a rodar, rodar, rodar. E aqui roda, roda, roda também para poder gerar energia, transformando energia mecânica em energia elétrica. Isso aqui vai transformar toda a energia do movimento aqui de rodar em energia elétrica captada por esses aparelhos aqui, de transformadores, tá? Por fim, essa energia elétrica é distribuída pela rede de transmissão até chegar aos consumidores. Rede de transmissão até chegar aos consumidores. A seguir, é representado o esquema do tipo de usina, tá? Já vimos como é que ele funciona. As usinas hidrelétricas são consideradas fontes verdes de energia, pois não emitem gases poluentes durante o processo de produção. Mas será que as usinas hidrelétricas não causam nenhum impacto ambiental e social? 2. Como você responderia essa pergunta? Argumente sobre esse assunto com os colegas professores. Já respondi essa pergunta para vocês, que você precisa de um reservatório de água e esse reservatório vai inundar, acabando com toda a vida que tem perto dele. Quando você decide construir as barragens de uma usina, prevê-se problemas sociais e naturais, uma vez que, geralmente, a área do represamento sofrerá inundações, fazendo com que as famílias e comunidades ribeirinhas deixem suas casas e até mesmo seus trabalhos. Com o represamento, os animais também são obrigados a deixar seu habitat, como a vegetação da região é submersa, modificam-se o ambiente aquático e terrestre, o que causa o desaparecimento de diversas espécies de animais e vegetais, com consequente alteração do ecossistema local. Com o volume de água represada muito grande, pode acontecer alterações climáticas na região, já que a quantidade de água evaporada aumenta, contribuindo para modificações no regime de chuvas, na temperatura e na umidade do ar. Todas essas alterações prejudicam os ciclos da agricultura, principalmente por causa das inundações que podem ocorrer na região. Aqui ele está dando bem especificado o que acontece, mas vocês podem botar só o que eu falei lá em cima do que inunda e acaba com as espécies, tá? Além disso, a escassez de chuvas também pode prejudicar a distribuição de energia elétrica, pois sua diminuição, o nível dos reservatórios também pode ser muito reduzido, o que acaba comprometendo a força das quedas d'água, que deixa de ser suficiente para a geração de energia elétrica. Então, quando tem uma baixa na época das chuvas, vai se produzir menos energia elétrica do que normalmente é produzido. Número 3 aqui não precisa fazer, fala sobre bandeiras tarifárias, isso não é tão importante assim para vocês. Aqui, eu esqueci de falar, dá uma pausa aqui, nesse momento, copia o que está escrito aqui no slide, tá? Aí depois dá outra pausa aqui, copia rapidinho o que está escrito no slide, que eu vou para a usina termoelétrica agora. Usinas termoelétricas. A usina termoelétrica também gera energia elétrica, porém por meio de transformação térmica obtida na queima de combustíveis. Geralmente os combustíveis utilizados nessa queima são fósseis, carvão mineral, gás, óleos, mas também podem ser de biomassa. A combustão ocorre em caldeiros, cujas paredes têm tubos, onde circula água, trocadores de calor. O calor gerado pela queima, por sua vez, evapora a água dos tubos, gerando uma área de alta pressão. Essa pressão é responsável pela rápida circulação do vapor, fazendo com que as turbinas se movimentem. Assim, a energia térmica da combustão é transformada em energia cinética, que só então gera energia elétrica através das bombinas ligadas na turbina. O que ele quis dizer? Aqui dentro ocorrem diversas queimas, tá, de combustíveis fósseis,
Essas queimas geram fumaça. Essa fumaça vai passar por todo esse tubo aqui para sair para aqui por cima. Só que ela passando por esse tubo aqui, existem água para poder trocar de calor, e essa troca de calor é captada pelas outras bombinas que existem, e essas bombinas e geradores fazem a energia elétrica, tá? Convertem essa energia térmica em energia elétrica. A água consegue captar essa energia térmica e converte em energia elétrica. De novo, aqui dentro são queimados combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, a fumaça sai por aqui. E quando a fumaça sai, é trocado calor com a água. E essa troca de calor é captada pelos geradores. E os geradores convertem a energia térmica, que é a energia quente, em energia elétrica, tá? Esse tipo de usina tem um custo de construção reduzido, pois a área de trabalho pode ser pequena. Sua maior vantagem é conseguir manter o abastecimento de energia elétrica em épocas de escassez de chuvas. Pode subir essa aqui que é importante. No Brasil, apenas um terço das usinas termoelétricas utiliza biomassa para aquecimento das caldeiras. Se você aqui onde acontece a queima, usar produtos combustíveis fósseis, vai acontecer a poluição do ar, tá? Se você usar produtos de biomassa aqui, como por exemplo, bagaço da cana-de-açúcar, soja e derivados, não vai acontecer a poluição do ar. Por quê? São biomassas, é tudo produtos biodegradáveis, então não afeta o ambiente. A maior parte utiliza combustíveis fósseis, que, como vimos anteriormente, são recursos naturalmente não renováveis. A queima desses combustíveis impacta na qualidade do ar devido à emissão de gases que, além de poluir o ambiente, contribuem para a intensificação do efeito estufa, que é o que eu falei. O efeito estufa é aquele efeito que deixa a Terra mais quente. Aí ele fala aqui, saiba mais. A chuva é naturalmente ácida em razão do gás carbônico presente no ar, porém, se o ar estiver poluído, devido aos gases emitidos pela queima de combustíveis fósseis, como óxido de nitrogênio, aqui ele botou errado, é só NO, não tem esse X aqui embaixo, e óxido de enxofre, SO, também não tem esse 2 aqui embaixo, senão seria dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, mas é óxido, então só tem um, não tem dois. Ela será considerada chuva ácida. A ocorrência da chuva ácida pode comprometer os ecossistemas aquáticos e a vegetação terrestre, além de provocar erosão de metais, corrosão de metais, concreto, entre outros. Corrosão é como se fosse esfarelar, tá? Número 1. Outro tipo de combustível que não gera resíduos atmosféricos pode ser usado em usinas termoelétricas. O Brasil tem uma usina desse tipo. Você sabe onde ela se localiza e qual é esse combustível? Ela se localiza aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, e o combustível é o combustível nuclear. Uma usina nuclear tem o mesmo funcionamento de uma usina termoelétrica comum. A diferença é que a energia utilizada para aquecimento da água que faz gerar a turbina é obtida pelo combustível nuclear, que são partículas de urânio enriquecido. Em outras palavras, a energia térmica é obtida por reações de fissão nuclear. O maior inconveniente desse tipo de combustível, são os resíduos de fissão nuclear, altamente radioativos, que demoram muitos anos para se neutralizar. Outros aspectos a se considerar são os riscos de um acidente e a necessidade de um rígido controle de segurança. Aí aqui mostra como é que é o esqueminha de uma usina nuclear. Começa aqui na letra A. A letra A é reservatório de água fria, C por B. Torre de resfriamento, isso aqui parece negócio dos Simpsons, né? C, condensador, que faz a troca. D, também faz a troca de calor. E assim é só você seguir que vai chegar no final. Não quero que vocês saibam especificamente sobre a usina nuclear, tá? O que eu vou focar é na hidrelétrica, ok? 2 também não precisa fazer, tá? Porque é uma coisa bem específicazinha. Daí vem refletir e discutir. Eu não vou nem entrar nesse assunto com vocês, porque vocês vão achar isso muito chato, porque fala sobre músicas MPB brasileiras, música popular brasileira. Fala sobre Vinícius de Moraes, Renato Russo, que está aqui, Marcelo Bonfá, desculpa. E vocês vão achar esse assunto muito chato, então não vou forçar muito que vocês não. Aqui já começa as usinas eólicas, eu vou na aula que vem só. Eu fico por aqui, então espero que tenham gostado dessa aula rapidinha. Falamos sobre 2 tipos de usinas, tá? A usina termoelétrica e a usina hidrelétrica. Eu vou focar mais nessa aqui e em tudo que foi dito nessa aqui, ok?
Tchau, tchau.